Marcos Pavani é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. Foi lá que, em 1998, criou Andarilho da Luz, uma agência de turismo ecológico focada em caminhadas terapêuticas. Estes passeios propiciam aos participantes momentos únicos de proximidade com a natureza, promovendo o bem-estar físico e mental, ao mesmo tempo que tornam acessível o território a quem o quiser conhecer de forma responsável. Marcos também tem uma ligação ao sudoeste de Portugal, participando no debate sobre o futuro do turismo para esta região, organizando aí caminhadas de Andarilho da Luz e como associado da Rota Vicentina. Andarilho da Luz, ela surgiu em 1998. Surgiu aqui em Minas Gerais mesmo. Então, a ideia era criar uma... Naquele tempo, não havia, obviamente, esse movimento todo como a gente tem hoje, com todas essas denominações, com todas essas características de nomes, né? E de perfis estudados. Nem mesmo se cogitava o termo, pelo menos eu não lembro, de turismo sustentável, turismo responsável, vamos dizer assim, né? Era algo muito, ainda vamos dizer, inicial. Mas a gente já tinha isso no nosso DNA, vamos dizer assim, né? A gente já tinha essa ideia do que a gente queria com a nossa atividade. Então, nosso foco principal são caminhadas na natureza, em áreas de parques e reservas. A gente começou aqui em Minas Gerais, depois foi expandindo no Brasil, América do Sul, e, por fim, chegamos à Europa, também com programas de caminhadas. Eu acho que o ideal seria, se a gente fosse falar de um sonho dourado, o ideal, antes de mudar o turismo, seria mudar o homem, né? Porque ele é que faz o grande estrago. A natureza em si, ela permanece, né? Como na própria rota, né? Uma área enorme, de 110 quilômetros aí de extensão, 75 mil hectares, aproximadamente, né? Dentro do Parque Natural. E a natureza, por si só, ela se vira, né? Ela se mantém e ela continua. E o interessante é que ela não precisa da gente, né? Então, ela não precisa. Então, eu acho que partir para uma ideia um pouco mais utópica, vamos dizer assim, seria realmente o processo de mudança, não do sistema, mas de quem interage com o próprio meio, e considerando esse meio não somente a natureza, mas as pessoas que estão aí, né? As pessoas que estão nesses locais. Então, ele é um processo delicado, né? Mas não necessariamente impossível. Aquilo que a gente determina, que a gente vai comunicar, é a tendência natural de que a gente tenha um eco, né? Então, se eu vou falar de carinho, é bem provável que eu vou receber carinho. Eu vou falar de atenção, eu vou receber atenção. Se eu falar da natureza e desse cuidado, provavelmente a minha possibilidade de atingir esse público de forma sensível aumenta consideravelmente. Então, é uma coragem, de fato, né? De direcionar o que você quer. Eu acho que a Rota faz isso muito bem, né? Porque ela direciona, fala, olha, a gente quer ser realmente uma referência mundial de desenvolvimento sustentável. Está aí o valor, está estampado, né? Só não vê quem não quer, ou quem ainda não consegue entender. Então, passa por um processo também de educação. É tão interessante isso, né? Então, é uma bandeira de reexistir, né? A Rota é uma bandeira de resistência, porque ela coloca um valor que é importante, ecoa isso mundo afora e fica na expectativa de ver quem absorve. Eu acho que o Alentejo ele tem uma coisa super a favor nesse processo de implantação de tudo que a Rota propõe, e que me chamou muita atenção a primeira vez que eu ouvi, que fala que o Alentejo, o tempo, é o patrimônio do Alentejo. Então, todo esse movimento slow, todo esse movimento de
Mesmo que a pessoa vá para não fazer nada e ela simplesmente sentar embaixo de um chaparro, já é uma atividade em si positiva para o mundo super acelerado. Então, comunicar isso para quem está na base realmente é importantíssimo, para eles entenderem o que essa proposta quer, né? O que a rota quer. Essa história do turismo e do turista, zero impacto, eu acho que é uma mentira. A gente sempre vai deixar algum rastro, né? A gente não é pássaro. Pássaro que voa e não deixa rastro, né? A gente deixa alguma coisa. Mas, então, é muito importante considerar esse equilíbrio, né? De que a atividade ela vai ter uma vivência, ela vai proporcionar uma experiência, mas ele vai proporcionar também um desenvolvimento econômico local, com mínimo impacto, né? Mínimo impacto ambiental, mínimo impacto social, vamos dizer assim, né? E ele trabalha essa dinâmica, uma dinâmica de desenvolvimento de território, uma dinâmica da própria atividade turística, uma dinâmica dos patrimônios que tem também, eu acho que isso é muito importante, né? Então, como que o turismo ele pode fazer isso? Se ele for mais humanizado, Álvaro, eu acho que ele tem que ser um processo mais humanizado, um processo mais sensível, do ponto de vista, e mais honesto, né? Vamos dizer assim, olha, eu vou visitar o São Antônio, mas não porque ele vai ser transformado num produto turístico. É muito maluco isso, né? É e não é, né? Mas, ao mesmo tempo, é como se chegasse lá pedindo licença, né? Olha, estou aqui, eu vim aqui porque eu quero fazer essa troca. O turismo ele é muito de troca, nesse sentido. Esse turismo de qualidade, vamos dizer assim, né? Eu considero isso um turismo de qualidade, é uma troca. Ela vai, ela absorve, quem está lá absorve, então gera uma dinâmica. Então, é uma linha sutil, né? Ela divide bem isso. Então, eu acho que o processo de chegar com mais cuidado, de chegar com mais calma, de chegar com mais humanização do turismo, acho que é isso. A Mãe Terra, ela é muito bondosa. Ela chega para o filho e fala assim, filho, sossegue, silencie, a Terra está falando. A pandemia, ela fez um processo dentro do movimento turístico, e eu acho que nesse sentido, óbvio. Por quê? A gente estava em pleno voo, né? Eu sei que Portugal estava em pleno voo, ganhando projeções mundiais, né? De anos consecutivos de movimentos, e lá vai, dinheiro entrando também, e a gente aqui vendo isso também, levando turistas brasileiros para fazer rota, e de repente, em pleno voo, pá, a gente parou. Capturaram a gente em pleno voo. Não é isso? E aí você teve que fazer o quê? Acalmar, assentar. Não teve um processo... eu faço zazen. Zazen é uma meditação zen budista que a gente senta, sentado para uma parede, para nada, é só para sentar. Não serve para nada, não tem utilidade nenhuma, só serve para sentar. Na verdade, o que é o processo parece que vem fazendo com o nosso movimento turístico? Ele falou, olha, senta, observe. O cliente em si foi obrigado, ele foi obrigado a sentar, ele foi obrigado a rever processos. Olha, eu queria fazer 10 viagens, eu vou fazer 5. Eu queria fazer tantas viagens assim, eu vou fazer uma melhor. Eu vou fazer uma mais, que vai me dar mais sentido. Até por questão de tempo e de dinheiro. Mais ou menos isso, sabe? Então, eu acho que foi uma pancada no movimento para que as pessoas também, de uma forma um pouco mais direta, se tornassem um pouquinho mais conscientes, ou um tanto, isso aí, cada um com seu cada um. Sim, é super positivo, porque o turismo ele é um processo que gera consciência. E se falando, por exemplo, das ilhas, né, dos territórios de preservação que a gente tem no planeta, e vamos colocar aí também, né, no caso, a questão
do Parque Natural Lentejano, o turismo ele vai ter um papel fundamental, importantíssimo de preservação dessas áreas ainda que restam, né? E, principalmente, o que a gente está deixando de fato, isso pode parecer uma fala já velha, né, antiga, mas o que a gente está deixando de fato para as nossas gerações? A gente está indo embora, né? O que vai ficar? Qual que é a semente que a gente está deixando de fato? Então, o turismo, quando ele tem esse olhar de cuidado, essa eu acho que é a grande palavra, o cuidado, ele interfere, ele ajuda o processo, mas ele gera processo de consciência. Então, se pensar isso num médio e longo prazo, de deixar para o outro, eu acho que o turismo já vai fazer um papel importantíssimo. Marcos Pavani foi entrevistado por Álvio Nascimento e Guilherme Sousa a 22 de fevereiro de 2021. A música é tocada por Marco Vieira e a narração é de Marta Rocha, uma iniciativa da Associação Rota Vicentina.